Oi, boa noite a todos. Mais uma live aqui do Centro Espírita. Só vamos aguardar o palestrante entrar. Só aguardar mais um pouquinho. O palestrante de hoje é o seu Luiz Ribas, de Tubarão. Aguardar que ele já deve estar entrando. E a gente, por enquanto, continua, através do Instagram, do Facebook. E enquanto a gente não voltar para o Centro Espírita, a gente vai continuando com as lives aqui, todos os domingos às 20 horas, que é o mesmo horário da palestra no Centro Espírita. Então vamos só aguardar mais um pouco, o seu Luiz eu acho que não entrou ainda. Eu não sei se ele ainda não entrou. Estou aguardando o seu Luiz Ribas. Juliano, tu conseguiu conversar com ele? Deixa eu ver. Tinha que ser de lado aqui. Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, seu Luiz, tudo bom? Eu tô ouvindo, só que o senhor tá virado. Eu acho que tem que virar a câmera. Agora acho que tá dando probleminha na conexão. Não sei se o senhor tá escutando. Acho que a internet dele tá com algum problema. Vamos aguardar mais um pouquinho. Seu Luiz, eu acho que deu algum problema com a conexão dele. Vamos tentar de novo. A internet tem esses detalhes, né? Oi, seu Luiz, tudo bom? Melhorou agora? Agora sim, só tá com a câmera virada, mas também acho que não vai ter problema por causa disso, tá? Não teremos problema. Acho que aquela hora que é a conexão, né? O pessoal já está curtindo ou não? Já tem bastante gente. Não, já tem bastante pessoas aqui. O seu Luiz, a gente costuma fazer como a gente faz no centro, tá? Eu vou fazer uma abertura, o senhor faz a palestra, depois eu faço encerramento. A gente está, assim, seguindo as normas ali, os padrões que a gente faz no Centro Espírita, tá? Uhum. O senhor é do Centro de Tubarão, né? Centro de Tubarão, Consolador. Consolador, certo. Uhum. Podemos começar, então? Podemos começar. Deixa eu só ver aqui um negócio.
pouquinho. Tá. Certo. É que esse meu celular tá com problema de bateria. Aham. Para não ficar sem bateria, né? O senhor não Esse não tá consegue, carregando. o senhor não consegue virar o celular, não? É que a bateria tá fraca e ele tá com carregador. Ah, tá. Não, tudo bem. Não tem problema, então. Tá. Essas coisas de tecnologia nós vamos se Sim, ajeitar sim. logo. Não, não, mas devagarinho a gente vai pegando a prática. Verdade. Então tá. Então vamos nesse momento. Se o pessoal quiser fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, a Deus que é nosso Pai, Jesus que é nosso irmão, toda a espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco nessa noite. Vamos pedir todas essas boas energias, todos esses bons fluidos e principalmente nesse momento, vamos pedir toda a proteção da espiritualidade para que possamos passar por esse problema da pandemia com muito mais força, com muita fé, coragem e resignação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixes, Pai, que caiamos nas tentações dos maus espíritos, mas nos envie sempre os bons, para que nos ilumine, para que nos guie, principalmente, Senhor, para que nos proteja. E livrai-nos, Senhor, de todo mal, principalmente do mal que se encontra dentro de nós mesmos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos agora a nossa palestra, a nossa live do Centro Espírita. E temos como palestrante o seu Luiz Ribas, de Tubarão, do Centro Espírita Consolador Prometido. Isso? Isso então, mesmo. Seja muito bem-vindo. Agora é com o senhor. Tá, muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa poder trocar essas vibrações através desses meios de comunicações, que ainda a gente está meio, grosseiro, mas estamos conseguindo chegar lá. O tema que eu busquei essa noite para nós termos uma reflexão está baseado numa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz. Essa obra faz parte de uma coletânea psicografada por Chico de 16 livros, do espírito André Luiz. Muitos assistiram o filme Nosso Lar, já compartilharam nos estudos também conhecimento a respeito de André Luiz, esse espírito que viveu na Terra. Ele não foi uma fantasia criada pelo Chico Xavier, nem um personagem de ficção. André Luiz realmente existiu na Terra. Ele toma um pseudônimo de André Luiz, que foi irmão de Chico Xavier, porque quando ele convidou Chico a transformar-se no seu instrumento para materializar os seus pensamentos e o seu conhecimento na Terra, por questões familiares, que a gente já sabe, Humberto de Campos passou por isso também, quando exigiram os direitos autorais das suas obras. Então, ele pediu para usar um pseudônimo. E, na hora, o Chico não sabia o que dizer e ele perguntou, como é que é o nome desse que está ao seu lado? Ele disse, André Luiz. Então, coloque André Luiz. Então, passou-se a chamar as obras de André Luiz. Esse livro, Missionários da Luz, é uma das terceiras obras psicografadas de André Luiz. Esse livro ele foi psicografado em 1943, ou seja, 77 anos atrás. E o interessante dessa obra, apesar de todo o seu contexto ali, é a introdução do Emmanuel. O Emmanuel é fantástico nas introduções que ele coloca nas obras psicografadas por Chico Xavier. E a introdução desse livro, ele fala exatamente isso. Ante os tempos novos. Poxa, há 77 anos atrás, essa frase ela é tão contemporânea quanto daquela época. Os tempos novos. Nós vamos entrar nesse assunto no decorrer aqui agora da nossa conversação, porque assistindo o Divaldo Pereira Franco essa semana, o Divaldo faz uma seguinte colocação em cima dessas questões da pandemia e tudo mais. Senhores,
já temos sinais das mudanças. E ele falou, olha o deserto, os 3 desertos mais secos e mais áridos da Terra estão florescidos. Um deles, o deserto de Atacama, no México, considerado o deserto mais seco do mundo, está todo florido. Um fenômeno raro e extraordinário. Então, essa realidade que nós estamos tendo de mudança de novos tempos, ela é fatal, ela é visível, ela é racional. A partir do momento em que eu também busque este raciocínio e essa reflexão. Então, nessa obra do André Luiz e nessa introdução do Emmanuel, ele vai falar justamente das questões religiosas. Ele vai falar de tudo aquilo que aconteceu no sistema religioso de todos os tempos. Ele vai nos falar do atraso religioso dos evangelhos de Jesus para nós de mais ou menos 1000 anos. Isso nós vamos encontrar também na obra Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, contando a trajetória religiosa da Terra. Então ele fala aqui, que é muito interessante, já no início da introdução, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças, elas se escutam atentas a esses contos de fadas. Mas quando você as convida a um raciocínio, a um conhecimento mais lógico, junto às mentes infantis, elas se afastam, elas se tornam cansativas. Só que isso não é só na infância. Isso nós carregamos conosco também na adolescência e na fase adulta. Nós gostamos muito de fantasias, de crendices, de achismos. Nós gostamos muito da facilidade das coisas, da solução dos problemas com facilidade e com rapidez, sem muito esforço. Então a gente nos deixamos nos conduzir, muitas vezes, por utopias, por fantasias, por falsos profetas, como dizia o Cristo, né? Porque muitos viriam em nome dele. E nesses tempos agora de dificuldade, nós vínhamos, antes das pandemias, nós vínhamos acompanhando e vínhamos com muita preocupação esta questão do uso abusivo do nome de Jesus para que se conduzissem mentes. E isso já vinha acontecendo antes. E nós tivemos a grande oportunidade do advento do iluminismo, né, do século XVII. Nós tivemos a grande oportunidade com o advento da doutrina espírita no século XIX, a partir de 1857, abril de 1857. Então nós começamos a ter a oportunidade divina, através dos seus missionários, vindos à Terra, para nos despertarmos, para que a gente comece a perceber qual é a finalidade que nós estamos aqui na Terra. E nessa introdução, ele tem algumas colocações que ele faz o seguinte: a maioria espanta-se e tenta o recuo, quando se vê à frente com as verdades. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente ao mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Olha a importância que a doutrina espírita tem para a humanidade nesse momento de transição. Nós estamos trazendo, e a espiritualidade também, né? Sabemos que temos aí em torno de 100 anos para cá, que há 1000 espíritos de Alcione já se preparando numa cidade, numa colônia espiritual do Brasil, preparando o perispírito, que é o corpo espiritual, né? Porque são espíritos mais elevados do que nós, para poder reencarnar no planeta num corpo humano, para nos ajudar. Ou seja, eles não têm dívidas kármicas, não têm, como se diz, né? Não têm expiações, eles vêm para nos auxiliar. E eles estão inseridos no meio da sociedade, no meio das religiões, trazendo ideias novas, concepções, pensamentos.
que vem formar uma nova ideia sobre a vida, sobre as experiências da vida. Vem nos relatar: a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Nós estamos com medo de morrer. Nós estamos com medo de um vírus minúsculo, que muitas vezes tem que ser usado aparelhos sofisticados para perceber. Ninguém vai morrer por acaso. Ninguém desencarna por acaso. A não ser, é lógico, quando nós queremos tomar as rédeas do Criador e buscarmos as vias do suicídio. Não está nos planos divinos. Nós contrariamos esses planos porque quebramos o nosso livre-arbítrio e tomamos uma atitude que não está prevista. Porém, claro, a misericórdia divina sempre dará oportunidade para voltarmos novamente. Claro, com situações muito difíceis, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Mas o fato é que esses espíritos e a doutrina espírita vêm trazer essa proposta nova para a humanidade, que é a mudança do ser. Todos nós esperávamos cataclismas geológicos, furacões, terremotos, e de repente somos sobressaltados com uma situação que ninguém esperava, né? E que faz com que nós possamos parar, possamos raciocinar e possamos perceber que a vida tem outros valores, que não são só os valores materiais. Percebo que que nós estamos juntos. Essa imagem, ela está focada em nós dois, quem está assistindo? Sim, nós dois. Aparece okay. Eu e o senhor. Que bom. Uhum. Ah, acabou a bateria. Mas se o senhor quiser deixar assim... Não está carregando, então. Bom, vamos esperar. Eu acho que travou lá. Bom, vamos aguardar um pouquinho, então, para a gente ver se o... Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se ele vai voltar. Se o Juliano, nesse meio tempo, puder entrar em contato com ele, Juliano, de repente, só para ver. Porque ele falou que o celular estava carregando, né? E agora ele disse que acabou a bateria. Mas vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar um pouquinho. A palestra dele estava sendo bem esclarecedora, né? Até com relação, não digo só nós espíritas, mas talvez principalmente os espíritas, né? Que acreditamos nessa vida depois dessa vida. E estamos realmente, né? Tô falando por mim, né? Com medo dessa pandemia, com medo do que pode acontecer, né? Talvez pode ser ainda um pouco, sei lá, teria que ter um pouco mais de fé, mas a gente teria sim que acreditar na justiça divina, né? Como o seu Ribas falou, e como espíritas a gente sabe, né? Que a morte não é o fim, né? Muito pelo contrário, né? Mas vamos aguardar um pouco para ver se o seu Ribas volta, o seu Luiz, para terminar a palestra dele, né? Estava bem esclarecedora mesmo. A gente aguarda mais um pouquinho para ver o que ele... Deixa eu ver se é esse aqui que está voltando. Tem uma pessoa aqui diferente pedindo, vamos ver se é ele. Oi, seu Luiz. Ah, tem problema. As coisas acontecem. É que eu tenho uns dois obsessores aí que entendem de tecnologia, né? Eles me ajudam. Não, mas deu tudo certo. Então, como a gente está podendo ter duas imagens, e a gente podia travar, inclusive, alguma conversação, né? A respeito do assunto, não sei se conseguiu pegar o que eu estou tentando
Ah, sim, não. Eu peguei, eu até nesse meio tempo aqui falei um pouquinho também, quando o senhor estava ausente. Não, mas Que bom. o senhor pode continuar a palestra do senhor, no final, qualquer coisa a gente conversa, mas não, senhor, Tá bom. fica à vontade. Eu estou aqui só meio que guiando o senhor. Tá bom. Bom, falando de alguns desses missionários, aí, não diretamente missionários de auxílio, vou pegar uma figura esplendorosa que eu tive a oportunidade de conhecer a obra dele, O Gigante Deitado, né? Jerônimo Mendonça Ribeiro. 30 anos em cima de uma cama, mexendo apenas os lábios. Sem se mover. Não dá para imaginar, né? E quando ele estava lá com seus 17, 18 anos, né, o Jerônimo ele foi acometido da gripe reumatoide e paralisou todo o corpo dele. Mexia apenas os lábios. Mas ele é interessante e que através da mediunidade ele ficou sabendo. Ele foi visitar um centro espírita e ele tinha um apelido de Tarzan, né? Porque ele era um cara muito musculoso, atlético. E lá no centro espírita, que ele foi assistir a palestra, tinha uma sessão de mediunidade. Naquele época era muito comum a mediunidade ser aberta. E apareceu uma mensagem para um tal de Tarzan. E aí a pessoa ficou até meio assim, né, encabulada. A mensagem aqui é para um tal de Tarzan. E ele levantou a mão, né? Acho que é para mim, né? E o interessante é que a mensagem era a seguinte: prepare-se, agarre-se no cipó da fé, porque terás que atravessar a floresta da dor. Então, ninguém não é preparado para os momentos que nós estamos vivendo, sejam eles qual for. Se tiver que ser através do coronavírus, se tiver que ser pela perda de um ente querido, se tiver que ser por um acidente, por um problema financeiro, enfim, nós temos todas as condições. Estamos no ápice da nossa evolução. Este é um momento ímpar para todos nós que estamos reencarnados no planeta Terra, porque nós estamos vivendo a transição. Nós estamos no palco da vida. Não estamos desencarnados no mundo espiritual, nos preparando também. Não, nós estamos aqui. Nós fazemos parte dessa transição. Fomos convidados pelo Mestre Divino, Jesus, e aceitamos o convite. Senão já teríamos desencarnado, já estaríamos no plano espiritual, enfim. Estamos aqui. E o Emmanuel vai dizer o seguinte: infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente. Já está falando de 77 anos atrás. Com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedras, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Meu Deus, 77 anos atrás, ele está falando de hoje. Dessa necessidade que nós temos com o conhecimento que estamos adquirindo, principalmente nós espíritas, né, que nos aprofundamos tanto nessa ciência espírita que é novidade para a humanidade, nessa filosofia de vida que explica quem nós somos e nessa religião que nos liga com Deus de forma tão ampla, tão extensa. Então, nós somos peça importante nesse momento. Cada um de nós que está aqui. Não estou falando só dos espíritas, isso está abrindo leque para a humanidade. Uhum. Porque, com certeza, hoje, tanto aquele que está abastado nos bens materiais, quanto aquele que está em dificuldade, ele está num dilema profundo sobre a vida. Muito profundo. Porque o mundo lá fora está aberto. E eu estou aqui aprisionado. Se eu saio lá fora, eu corro o risco de morrer. Se eu fico aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Que é a grande preocupação dos psicólogos hoje e dos psicoterapeutas, né? As pessoas estão entrando em decepção, estão ocorrendo muitos suicídios. As pessoas estão desanimando, perdendo a fé. Tanto que já há uma abertura dos templos religiosos, né?
Já o governo já decretou que há possibilidade, enfim, com toda a segurança. Uhum. Que a gente está vivendo uma incerteza, né, seu Luiz? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu lembro do Cristo, quando ele andava nas ravinas junto com os leprosos. Quando ele agregava aquela multidão de doentes, de pessoas carcomidas, de deficientes físicos, de pessoas com doenças, e eles lá no meio. Maria de Madalena, junto com os leprosos. Enfim, os grandes missionários, eles nunca fugiram à luta, eles nunca correram de situações drásticas. Pelo contrário, né? Eles caminhavam no meio do povo, eles estendiam a mão ao necessitado sem medo de pegar a doença. Porque se nós tivermos que pegar essa doença, provavelmente vai estar na nossa programação. Não será o acaso, não existe o acaso. Não existe o acaso. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Porque a cada um segundo as suas obras. Ninguém paga o que não deve, como ninguém recebe aquilo que não tem méritos. Então nós estamos no caminho. E se pegarmos a doença e desencarnarmos, não vamos morrer. Morreremos do corpo, mas não morreremos do espírito. Eu lembro da palestra do Haroldo Dutra Dias no Apocalipse, que ele fala, né? Da grande tsunami que deu lá na Indonésia. Né? O problema é morar lá, né? Ou estar passeando por lá. Então não nos preocupemos, né? Ou aquele senhor que morava embaixo e pegava enchente. Foi morar no morro, caiu uma árvore na casa dele e destruiu. Nós não vamos fugir da realidade. Nós temos que viver o dia, nós temos que viver as experiências com fé, com resignação. Claro, nós temos que buscar o conhecimento para entendermos o que está acontecendo. Não podemos, porque há muita informação. Há muito diz que há muita fake news, há muita... Nome chique, né, para mentira, fake news. Então, há muita coisa vindo aí. E nós temos que estar preparados para isso. Psicologicamente, espiritualmente. E nessa obra aqui, no capítulo 74, ele vai falar dos sonhos. Há um convite para 300 espíritos estudarem no mundo espiritual, na área da mediunidade, para realizarem trabalhos aqui na Terra. Sabe quantos comparecem na noite em que foi programado o estudo? Dos 300? 30. Aonde estavam os outros 270 a hora que foram dormir? Nas ligações mentais, nas sintonias vibratórias. Então não é muito fácil, não. A gente sabe que a espiritualidade tem um trabalho árduo para conosco. Mas se nós ajudarmos um pouquinho, nós vamos conseguir. Concorda? Concordo. Falta bastante da nossa parte, né? A gente tem que fazer mais, né? A nossa parte. Com certeza. Verdade. Grande verdade. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XXI, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Vamos ter sempre experiências na Terra que podem ser boas ou difíceis, mas o fato é como nós passamos por ela. Né? E a mensagem cristã, eu já não estou falando só do Espiritismo, a mensagem cristã é que não estamos aqui só para colher rosas. Nós vamos machucar as nossas mãos nos espinhos. E a promessa do Cristo é que o reino de Deus se estabelecerá no planeta Terra. E que há várias moradas na casa do Pai. Então, nós já temos noção de que, por mais que tenhamos que nos separar dos nossos entes queridos, por mais que tenhamos que vir o fenômeno da morte, a vida continua. Mesmo que tenha que ser em planos espirituais ou na própria crosta do planeta, dependendo da minha
condição vibracional, né? Se eu sou muito apegado à matéria, eu fico preso à matéria. Mas se eu consigo já exercitar a minha espiritualidade, né? Se eu consigo perceber que eu sou algo mais do que carne e osso, eu já consigo visualizar melhor a vida. Então, eu já tenho uma fé na vida futura. Eu já crio perspectivas novas. A gente está sempre fazendo projetos, né? Para frente, projetos financeiros, projetos amorosos, conquistas. Está na hora de nos preocuparmos com a nossa alma também. Como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou chegar de viagem, né? O que eu estou levando na minha bagagem? O que eu estou construindo nessa viagem que eu estou fazendo no planeta Terra? E de que forma eu vou chegar em casa novamente? Parábola do filho pródigo, lá no Evangelho, né? Retornar ao lar, às vezes, né? Voltar para casa todo estropiado, gastei todos os meus bens, usei todo o meu tempo, todo o meu corpo para os desvaneios, e quando chego lá, me deparo comigo mesmo. E que é uma incógnita, né? Eu vou morrer, vou para onde? É a grande pergunta que se fazem. Os espíritas acham, nós vamos para nosso lar. Mas eu tenho que ser merecedor desse lar, né? Não adianta eu querer me dizer cristão e não ser cristão. É fácil falar, mas o amor sem obras, Tem que com praticar. palavras ao vento, a prática. É o verdadeiro sentido. Que os laços do amor e do ódio nos acompanhem em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. E que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Emmanuel é fantástico. Fantástico. Se você parar, se aprofundar, raciocinar nas mensagens dele. Não estamos sozinhos aqui na Terra. Ah, mas eu não tenho ninguém do meu lado. Deixe-se envolver pelas vibrações do teu espírito protetor. Quando eu fui estudar no Livro dos Espíritos essa questão do espírito protetor, eu me emocionei muito. Porque a gente dá pouco valor para ele. E ele tem a missão. É isso que eu achei interessante. A proposta dele é a seguinte: Luiz, tu reencarnou? Então tá, eu vou estar junto contigo. Do berço ao túmulo, eu vou estar do teu lado. Não importa o que acontecer. Quando eu vi essa frase, eu me emocionei muito, porque muitas vezes você se vê na solidão. Você se vê desesperado e você nem consegue pronunciar o Pai Nosso. Não sai nem o Pai, às vezes. Né? Mas se você pudesse se deixar envolver pelo teu amigo que está do teu lado, essa solidão e esse desespero não tomariam conta. E você se alimentaria das vibrações e da intuição, daquela voz que vem te falar lá no fundo da alma. Tenhais fé. O mundo é cheio de dificuldades, mas eu venci o mundo. As palavras do Cristo. E as palavras do Cristo, elas são para nos elevar, para nos fortalecer. Aonde está faltando dentro de nós, ele preenche. Mas é preciso que eu abra as portas dos bons sentimentos. Todos nós temos bons sentimentos. A centelha divina do amor de Deus está dentro de nós. Ela precisa resplandecer. Nós não podemos abafá-la com egoísmo e com orgulho. Que é isso que dificulta para nós enxergar esse momento como um momento sublime. Esse momento é fantástico de renovação. As flores estão no deserto mais árido da terra. As flores do Evangelho estão dentro de nós, querendo florescer. Mas elas dependem que a gente jogue uma aguinha, que a gente irrigue elas. Que não deixemos que a aridez da discórdia, do egoísmo, da tristeza, da desesperança tome conta de nós. Ela está pulsando, pedindo para ser regada. E só precisa de boa vontade. Bem-aventurados os homens de boa vontade.
Parece tão simples. E é. Nós é quem complicamos, né? Se não respirar fundo, a emoção toma conta. Tá bom, deixa eu ver. Eu não sei quanto tempo é, tu me orienta, né? Na verdade, nós temos 1 hora de live. Eu até ia perguntar para o senhor que horas são, que eu acabei esquecendo de pegar o relógio. Meu relógio é 8h30. Ah, tá, né? Então nós temos 30 minutos. Que depois ela encerra, né? Ela encerra automática. Nós temos mais 30 minutos? Na verdade, Maravilha, né? de live sim, né? Mas o senhor que sabe, também a hora que o senhor quiser encerrar a palestra, depois eu faço o encerramento. Não, tranquilo. Eu não estou conseguindo ler ali porque o meu celular também está virado, né? Então, Ah, se tu não, vê alguma frase, alguma coisa. sim, não, o Oi? pessoal está comentando que está gostando bastante da palestra e que com muita fé a gente vai, né, passar por tudo isso. São comentários que as pessoas acabam fazendo. Eu também virei meu celular para ficar igual ao do senhor. Prometo que na próxima vai ter melhor. Então, tá, vamos ver o que mais que o Emmanuel aqui nos orienta, então. No final da introdução dele, ele diz o seguinte: se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Dá vontade de desencarnar, mas não é para desencarnar. É porque eu falei, a realidade do mundo espiritual é a nossa realidade da Terra. Então não adianta nós nos iludirmos e que eu vou desencarnar agora, vai ser uma maravilha. Vou virar bonzinho, Os né? problemas continuam conforme o meu psiquismo. Né? Então, Eurípides Barçanufo, figura pouco conhecida na doutrina espírita, tá? No ano de 1800. O Eurípides tinha uma mediunidade esplendorosa, a famosa mediunidade da bicorporeidade. Às vezes ele estava dando aula lá, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, ele estava dando aula para os alunos, mas os alunos já conheciam a mediunidade dele. Ele parava de escrever, saía do corpo, com o seu corpo espiritual, né, o perispírito. Ele era médico também, né? Ele ia fazer um parto lá numa fazenda distante, né, se materializava lá, fazia o parto e voltava. E as narrativas da biografia de Eurípides são fabulosas, porque o pai, enquanto estava vindo a cavalo, naquela época, né, vindo a cavalo até o colégio para buscar o Eurípides, chegava ali, ele já tinha feito o parto lá na casa. E o cara duvidava, não pode ser. E fazia com que ele fosse junto, chegavam lá, a criança já tinha nascido. Né? E, certa feita, ele levou os alunos para uma pesquisa lá no Rio, e havia uma pedra redonda, e ele mandou que todos os alunos escrevessem o nome na pedra, e jogou ela no rio. Ao chegarem na sala de aula, a pedra estava sobre a mesa, com todos os nomes escritos. Então, é impressionante. Dizem que a mediunidade de Eurípides Barçanufo se comparava à mediunidade de Chico Xavier. A dedicação dele também, né, para o bem, para socorrer as pessoas necessitadas. Então, ele fazia o uso fruto da mediunidade, a mediunidade com Cristo. Nós aprendemos com Chico Xavier. A mediunidade cristã. Ou seja, servir sem esperar nada em troca. Já que hoje sabemos que todos nós somos médiuns. Vejam que eu pulei de uma situação para outra, por quê? Por que eu fiz isso? Alguém me diz assim, o Luiz não preparou nada. Não, calma. É que a mediunidade, nesses tempos agora de mudança, nós vamos ter casos e vamos ouvir. Já estou profetizando, tá? Depois se eu estiver errado, vocês me corrigem. Certo. Ela vai aflorar muito. Porque neste momento em que nós paramos, nos recolhemos mais,
nós permitimos que o nosso organismo físico tomasse uma expansão perispiritual maior. A nossa aura, ela se expandiu mais. A aura do Chico Xavier, quando a NASA foi medir, passou de 9 metros. Né? A minha, eu acho que anda alguns centímetros, mas eu acredito que agora ela deu um pouquinho mais, quem sabe meio metro. Então, isso permite o contato maior com os espíritos. Eles conseguem se aproximar mais. Eu estou falando dos espíritos iluminados, tá? Porque os ruins, eles estão constantemente em contato conosco, né? Através das nossas vibrações negativas. Agora, os espíritos bons, de conhecimento, de moral, eles têm muita dificuldade de sintonizar conosco, porque a gente está sempre com a mente, né, magnetizada na ambição, no egoísmo, no orgulho, na inveja, enfim. Os pensamentos muito deturpados. Agora, a partir do momento que a gente parou um pouco, começou a ver o filho, começou a ver a esposa, começou a ver a família, começou a ver a... Eu nunca vi, impressionante, hoje, dando uma volta aí por fora, vendo a natureza, os rios, como a natureza está florida, como ela está mais iluminada, como os campos... Acabando a bateria? Como os campos... Não consegue carregar? Estão com... Está com 33% lá, Glenda. Estão com uma cor diferente. Bom, dizem que lá naquela cidade lá, que é no meio da água, lá, Veneza, apareceu peixes que faziam anos que nunca apareciam. Golfinhos. Né? Que antes era muito poluído. Então, meu Deus, é visível que as coisas estão diferentes. E nós vamos perceber isso. Porque hoje, quando a gente caminha, né, costumo caminhar às vezes na beira do rio, o ar está mais limpo. Mas, na realidade, eu acho que nós nos permitimos perceber melhor a Mãe Natureza que nos acorda. E com isso nós vamos perceber também vibrações novas penetrando em nós. Né? Vibrações de paz, de equilíbrio. Porque, na realidade, isso está nos fortalecendo. Nós vamos sair para o mundo agora muito mais fortalecidos. Porque nós vamos valorizar pequenas coisas. Nós vamos perceber que a liberdade é tudo. O livre-arbítrio é a maior dádiva divina que nós temos. E nós nos aprisionamos pela lei da ação e reação quando nós infringimos as leis divinas. Quando nós machucamos alguém, quando nós ferimos alguém, quando nós nos ferimos pelos vícios, pelos maus pensamentos, nós nos aprisionamos. Nós perdemos o nosso livre-arbítrio e ficamos segregados ao mal. Porque o mal, ele anda em círculo. E o bem, ele é a espiral. Então, nós temos que sair desse círculo vicioso das imperfeições. E nos permitirmos avançarmos para essa nova oportunidade que estamos tendo. Que maravilha. Estamos reencarnados nesse momento de transição. Olha que dádiva divina. E é isso. Alguém vai me chamar de louco, tenho certeza. Porque assim, meu Deus, o Luiz falando com tanto otimismo, com tanta esperança num momento de tanta crise, de pandemia. Senhores, foi isso que eu aprendi com a doutrina espírita há 33 anos atrás. Então não tenho mais como fugir. Como diz Paulo, já não sou eu quem falo, já é algum espírito que fala através de mim. Porque não pense que eu também não tenho os meus momentos, as minhas alternâncias vibratórias. Mas eu procuro manter o máximo possível conectado com esses irmãos espirituais, não perdendo a oportunidade, né? Não me afastando muito. E quando a gente se afasta muito, fica mais difícil para voltar, né? A conexão. Então, quando eu quero cair, dou 3 quedas e levanto. Porque se você ficar no chão, fica mais difícil de levantar, né? Enfim, gostaria de intervir, concluir. Tens a palavra. Não, o seu Ribas, na verdade, ali o pessoal estava comentando muito ao contrário, falar que o senhor é o amor. Acho que o senhor podia continuar falando ali que eles iam... Todo mundo adorou a palestra e realmente o senhor tem razão, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais desse ânimo, né? Que o senhor passou para a gente esse tempo que a gente está vivendo. A gente também não pode se deixar abalar, muito pelo contrário, né? Acho que a gente tem que confiar, né? Confiar e orar bastante, justamente para atrair
esses bons espíritos para a gente levar o nosso pensamento, né? É isso que a gente tem que fazer, né? E confiar na justiça divina, né? Com certeza. Eu vou deixar aqui o capítulo 74 do livro Missionários da Luz para que leiam a respeito do sonho. A gente dá tão pouca importância para o sonho, né? A 74. maioria diz assim, não lembro de nada disso. Eu sempre digo assim, quando você não lembrar, sinta. Porque a sensação ao acordar vai dizer onde é que você esteve essa noite. Onde é que teve? É Tem gente verdade. que acorda suado, tem gente que acorda nervoso, tem gente que acorda depressivo, tem gente que acorda com raiva. Muitos acordam com uma sensação boa, né, de alegria, de bem-estar. Estagiamos no mundo espiritual à noite. É o nosso momento de liberdade. A gente sai do corpo, saímos do corpo e vamos nos libertar. Agora, os locais que nós vamos, vai depender de mim, do meu estado emocional. Por isso é importante também, desculpa, antes do sono, a gente fazer uma boa leitura do Evangelho, uma meditação, né? Justamente para a gente já ir dormir com esse pensamento elevado para a gente procurar ir para esses lugares melhores, né? Eles falaram que nunca se vendeu tanta assinatura de Netflix, Amazon, não sei o quê. Porque depois de você viciar naquelas minisséries, daquelas coisas, para sair não é fácil. É complicado. Eu lembro que eu comecei a assistir uma dos Vikings. E eu vou te dizer, ainda bem que acabou, porque senão eu não sei o que ia ser de mim. Que você está sempre ansioso para ver o próximo capítulo, Sim, ansioso, sim. e você acaba amarrado naquilo ali. Então, tem mais uma temporada ainda dos Vikings. É complicado. A gente tem que ter tempo para tudo. A gente não pode ficar só em função das séries, né? Aí também não dá, né? Não tem como, né? Mais alguma coisa, seu Luiz? Não, eu acredito que para esse começo aí a gente Então, quem conseguiu sabe passar uma reflexão. Numa próxima live, né? Se a gente for continuar aí com as lives, ou quando. Prometo que eu vou estar mais preparado. Não, estava ótimo. Com certeza estava ótimo, o pessoal adorou. Então, eu só vou fazer um encerramento daí. Desde já a gente já agradece, né? Posso fazer o meu então? Daí tu faz? O senhor quer fazer um encerramento? Faço o meu, depois você faz pelo centro, pode ser? Tudo bem. Eu ouvi essa poesia de Maria João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Na verdade, o tema é outro, mas ela tem muito a ver com os dias de hoje. Porque eu vou proferi-la no sentido de despertamento da solidariedade e da caridade. Por que choras, meu anjinho? Esfarrapado, sozinho, vagando de del em del. Choro de dor e saudade, pois sou filho da orfandade e minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome. A angústia que me consome parece não ter fim. A aventura me escorraça. O orgulho olha-me e passa. Não tem compaixão para mim. Minha mãe já não existe. E desde o momento triste que o Senhor me levou, não tenho a mão de um amigo. Pequeno, pobre, mendigo, eis agora o que hoje sou. Vens comigo, quem me deras. Vens, terás por primaveras as doces e eternas manhãs. Teu nome, sonho ou verdade? Chamo-me caridade. Quem és tu? Eu sou tua irmã. Muito obrigado pelo convite. Jesus nos abençoe. Nós é que agradecemos mais uma vez, em nome do Centro Espírita Libertação. A gente agradece imensamente a disposição do Senhor para nos passarmos essa mensagem tão válida nesse momento, né? E com esse poema que o seu Luiz recitou, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome da espiritualidade amiga, nós encerramos a nossa palestra de hoje,
nós encerramos a nossa live de hoje e esperamos estar juntos novamente no próximo domingo. Então, mais uma vez, muito obrigada, seu Luiz, e uma boa noite também a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.